Bom dia. Dando continuidade ao nosso conteúdo de frações, na aula passada a gente viu que as 4 operações com frações, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de frações. Primeiramente nós vamos ver o que? A soma e subtração de frações com números inteiros. Como é que isso procede, professor? Vejamos o seguinte, ó. Na soma e subtração de frações com números inteiros, transformamos o número inteiro em uma fração, primeiramente com o denominador 1. Todo número inteiro ele pode ser transformado em uma fração e o denominador dessa fração sempre vai ser 1, ok? E depois operamos normalmente a soma ou a subtração da fração. Como assim, professor? Não entendi. Eu tenho esse exemplo aqui, ó, 2, que é o número inteiro, mais a fração 1/3. Como é que eu faço para fazer esse tipo de adição aqui? Eu vou pegar o meu número 2 e vou transformar em uma fração, cujo denominador sempre vai ser 1. Então vai ficar a fração 2 sobre 1, mais a fração 1/3. Isso aqui é o que? Soma de frações. Nós já sabemos fazer soma de frações. Como os denominadores são diferentes, eu tenho que calcular o MMC. MMC de 1 e 3. O MMC de 1 e 3 é quanto? O MMC de 1 e 3 é 3. Portanto, ó, vai ficar a fração, o denominador 3 e 3. Achamos o denominador, podemos achar agora os numeradores. 3 dividido para 1 dá 3, 3 vezes 2, 6. 3 dividido para 3 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então ficou as frações equivalentes, ó. A 2 sobre 1 é equivalente a quem? A 6 sobre 3. E a fração 1/3 é mantida, ó, continua sendo 1/3. Então agora eu tenho o que? Soma de frações com o mesmo denominador. Isso aí nós já sabemos fazer. Como é que eu faço soma de frações com o mesmo denominador? Mantenho o denominador e somo os numeradores. 3, 6 mais 1 dá 7. E se for subtração, professor? Se for subtração, o procedimento é o mesmo. Eu tenho esse exemplo aqui, ó, 7 menos 3 sobre 2. Novamente, eu pego o meu número inteiro, 7, e coloco na forma de fração, ou seja, fica 7 sobre 1. Menos 3 sobre 2. Como o denominador é diferente, então eu tenho que calcular o MMC de 1 e 2. MMC de 1 e 2 dá 2. Então, meu novo denominador vai passar a ser 2, ó, 2 e 2. Vamos achar os novos numeradores. Como é o procedimento? Divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes 7 dá 14. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Então ficou a fração equivalente. Ó. 7 sobre 1 é equivalente ao quê? A 14 sobre 2. E observe que a segunda fração sempre é mantida. Ó, 3 sobre 2. Como agora eu tenho uma subtração de frações com o mesmo denominador, mantenho o denominador e subtraio os numeradores. 14 menos 3 dá 11. Ou seja, a subtração da fração 7, aliás, a subtração do número inteiro 7 menos 3 sobre 2 dá quanto? 11 sobre 2, ok? E agora vamos ver a multiplicação e divisão de frações com números inteiros. Na multiplicação e divisão de frações com números inteiros, transformamos um número inteiro em uma fração, como nós fizemos na soma, com o denominador 1, e depois fazemos a multiplicação e a divisão normalmente, como nós já fazemos com as frações, como vimos na aula passada, ó. Eu tenho aqui, ó, 2, que é o número inteiro, vezes a fração 4/3, ok? Então, eu vou pegar esse número 2 e vou colocá-lo na forma de fração com denominador 1. Fica 2 sobre 1 vezes 4/3. Multiplicação de fração eu faço como? Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 3 dá 3. De modo análogo, eu também faço aqui, ó, com essa aqui, ó, 3 vezes 2/5. Então, transformo isso aqui na forma de fração, denominador 1, 3 sobre 1 vezes 2/5. Aí, numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 2 dá 6, 1 vezes 5 dá 5, ok? E a divisão, como é que eu faço? É o mesmo procedimento, ó. Eu tenho essa divisão aqui, ó, 4 inteiros dividido para 5 sobre 2. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou pegar o número inteiro e vou colocá-lo na forma de fração. Vai ficar o quê? 4 sobre 1, dividido para 2/5. Divisão de fração, o que é que eu faço? Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então vai ficar como agora? 4 vezes 2, 8. 1 vezes 5, 5. Ok? Eu disse a vocês que a divisão de frações já pode aparecer nesses dois formatos. Ó. Nesse formato aqui de divisão, que é pouco comum encontrar em livros.
E nesse formato aqui, ó, no formato de duas frações. É a mesma divisão representada de forma diferente, ó. Aqui eu tenho que 4 inteiros dividido para 5 sobre 2. Ou seja, como é que ficaria isso aqui? É 4. Aí eu faço a multiplicação pelo inverso, ó. Era 5 sobre 2, vai ficar o que aqui? 2 quintos. Aí faz o que? 4 vezes 2 dá 8, repete 5. Ok? Basicamente isso. Isso daí é a parte de operações com números inteiros. Vamos agora para a segunda parte, que é a parte de potenciação de frações. Como é que eu faço isso, professor? Na potenciação de frações, elevamos o numerador e o denominador da fração ao mesmo expoente e posteriormente resolvemos as potências. Ó. Eu tenho esse exemplo aqui, ó, 2 terços elevado a 4. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou elevar o numerador 2 ao expoente 4 e vou elevar o denominador também ao expoente 4, ou seja, vai ficar 2 quartos sobre 3 quartos. 2 quartos, lembre-se lá da definição de potência, é o que? É o 2 multiplicado 4 vezes. Assim como 3 elevado a 4 é o que? É o 3 multiplicado 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. De modo semelhante, eu posso fazer com... Isso aqui é válido para qualquer fração. Eu tenho a fração 3 quintos elevado a 3. Ou seja, eu vou elevar o numerador a 3 e o denominador também a 3. Ou seja, vai ficar o que aqui? 3 elevado a 3 sobre 5 elevado a 3. 3 elevado a 3 é o 3 multiplicado 3 vezes. Assim como 5 elevado a 3 é o 5 multiplicado 3 vezes. 3 multiplicado 3 vezes dá 27. 5 multiplicado 3 vezes dá 125, ok? A próxima operação é a operação de radiciação. Como é que eu faço isso, professor? A operação de radiciação. Só ajeitar aqui para ficar melhor visualizarmos. Vamos ver aqui só um minutinho. Ó, para calcular a raiz quadrada de uma fração, calculamos separadamente a raiz quadrada do numerador e do denominador. Isso serve tanto para raiz quadrada como raiz cúbica, quarta, quinta e assim por diante, ok? Aí ele me deu esse exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 25 sobre 36. Isso aqui eu separo essa raiz, eu coloco na raiz do numerador, raiz quadrada do numerador dividido pela raiz quadrada do denominador. Ou seja, 25 sobre 36 eu posso separar desse modo. A raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 36 é 6. De modo semelhante, eu tenho isso aqui, ó, raiz quadrada de 100 sobre 49. Isso aqui eu posso separar em duas raízes, ó, raiz quadrada de 100 dividido pela raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 100 é 10, raiz quadrada de 49 é 7. Para finalizar aqui, eu tenho mais esse exemplo, ó, raiz quadrada de 1 nono. Então eu posso separar em duas raízes, raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3, ou seja, a raiz quadrada de 1 nono é o que? 1 terço. A raiz quadrada de 100 sobre 49 é quanto? 10 sobre 7. E a raiz quadrada de 25 sobre 36 é quanto? 5 sextos, ok? Agora vamos para os casos de expressão envolvendo frações, ok? Expressão envolvendo frações. Então vamos aqui, ó. Vamos só revisar primeiramente como é que eu faço para resolver uma expressão. Já estudamos que as operações em uma expressão numérica são resolvidas na seguinte ordem, ó. Primeiramente, o que é que eu tenho que resolver? Eu resolvo as potências e as radiações na ordem que apareceram, ou seja, aqui aparecer primeiro. Depois eu vou resolver quem? As multiplicações e as divisões, também na ordem que aparecerem. E por último eu resolvo quem? As adições ou as subtrações na ordem em que aparecerem, ok? Quanto as expressões numéricas tiverem sinais de associação, que é quem? Os parênteses, os colchetes ou as chaves, estes devem ser eliminados na seguinte ordem. Eu elimino quem primeiro? Os parênteses, depois elimino quem? Os colchetes e por último eu elimino as chaves, ok? Então vamos resolver alguns exemplos de expressões numéricas envolvendo frações aqui rapidinho, ó. A primeira expressão numérica que eu tenho é essa daqui, ó. 5 sextos menos 2 terços vezes 1 meio mais 1 terço vezes 4
terços. Observe que eu tenho uma subtração, tenho essa multiplicação aqui, tenho essa divisão. Então eu vou resolver quem primeiro, professor? Como nós não temos sinais de associação, nem parênteses, nem colchete, nem chave, então vamos resolver quem primeiro? Primeiramente seria potência ou radiciação. Também como eu não tenho essas operações aí, vou resolver quem primeiro? A multiplicação aqui, ó. Então eu repito, 5 sextos, ok? Menos multiplicação de fração aqui, numerador com numerador, denominador com denominador. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, né? 3 vezes 2 dá 6. Mais. Agora eu vou resolver, ó, eu tenho essa divisão aqui. Como é que eu faço divisão em fração? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, ok? Tranquilo? Continuando aqui, ó, repete os 5 sextos. Aí menos, repete o 2 sextos, ok? E agora eu vou resolver a multiplicação, ó, mais, aí resolvo essa multiplicação. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 4 dá 12. Agora eu tenho o que? Subtração e soma. Vamos resolver quem primeiro? Resolve primeiro o que aparece primeiro, nesse caso aqui é a subtração, ó. Eu tenho subtração de fração com o mesmo denominador. O que eu faço aqui? Mantenho o denominador e nesse caso subtraio os numeradores. 5 menos 2 dá 3, ok? Mais, aí ó, 3 sobre 12, ok? Nesse caso aqui eu tenho o que? Soma de frações com denominadores diferentes. Vou ter que calcular o MMC. MMC de 12 e 6 é quanto, professor? 12 e 6. Eu posso dividir por 2 aqui, aí repete o 6 que dá 3. Aqui ficaria o que? 6, ainda dá por 2. Ficaria 3 aqui e 3. E por último 3. Fazendo as continhas aqui, 2 vezes 2, 4. Vezes 3 dá 12. Então, meu novo denominador vai ser 12, ok? 12. Vamos achar os novos numeradores. 12 dividido para 6. Para 6 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 12 dividido para 12 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Soma de frações com o mesmo denominador. Mantenho o denominador e somo os numeradores. 6 mais 3 dá 9, ok? Essa fração aqui eu poderia simplificá-la. Se eu dividir todo mundo por 3, que ambos são divisíveis por 3, ficaria o que? 3 quartos, ok? Vou colocar com outra cor aqui para não confundirmos. 9 dividido para 3 e 12 dividido para 3, ok? Sempre que vocês tiverem uma fração que dá para simplificar, simplifique, viu? É o correto a se fazer. Esse segundo exemplo aqui, ó, nesse segundo exemplo aqui, eu já tenho os sinais de associação, ó. Eu tenho quem? Parêntese, colchete e tenho potenciação aqui também. Então, vou resolver quem primeiramente? Vamos começar por aqui, ó. Então, vamos lá. Repete, ó. Abre o colchete. Aí, repete 2 quintos. Vezes. Aí eu vou resolver logo isso aqui, ó. 2 menos 3 quartos. Lembre-se que isso aqui, ó, é como se tivesse um bem aqui. Ok? Tivesse um bem aqui. Aí eu fazendo essa continha aí, ó. Vou ter que fazer em um lugar separado. Tem que fazer separadamente essas contas aí. Vamos aqui, ó, para não ocupar muito espaço. Eu tenho essa fração aqui, ó. Vou fazer essa conta aqui, ó. 2 sobre 1 menos 3 quartos. 2 sobre 1 menos 3 quartos, ok? Isso bem daqui, vamos calcular o MMC, ó. MMC de 1 e 4. Isso aqui eu posso dividir por 4, então dá 4, tá? Toda vez que o denominador for 1, gente, o denominador de uma das frações for 1, o MMC sempre vai ser o outro denominador, tá? Então aqui o MMC vai ser 4, ok? Para agilizarmos em conta aqui. 4 dividido para 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Então isso aqui vai ficar como? Subtração de frações com o mesmo denominador, né? 4. 8 menos 3 dá 5, ok? Então, ó, esse daqui nós já vimos que dá quanto aqui? Já resolvemos aqui. Dá quanto? 5 quartos, ó. 5 quartos, ok? Ó, resolvemos o parêntese, ok? Então ficou agora só quem? O colchete. Tranquilo? Ficou o colchete dividido, ó.
Agora eu tenho o que? Essa potência aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que eu tenho o que? 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Continuando aqui, ó. Vamos repetir o colchete. 2/5 vezes 5/4, ok? Fecho o colchete. Sinalzinho de divisão. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Então ficou a fração 1/4. Vamos resolver agora o que está dentro do colchete aqui, ó. Se eu vou resolver o que está dentro do colchete, não precisa mais colocar colchete, não. 2 vezes 5 dá 10. 5 vezes 4 dá 20, ok? Dividido para 1/4. Divisão de fração, eu mantenho a primeira. E multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, vai ficar o que? 4 sobre 1. 10 vezes 4 dá 40. 20 vezes 1 dá 20. Ora, 40... Eu posso dividir esses dois números aqui por 20, tá? Para simplificar. 40 dividido para 20 dá 2, né? E 20 dividido para 20 dá 1. Ou seja, ficou a fração 2 sobre 1. Ou simplesmente eu poderia colocar 2, ok? 40 dividido para 2. 40 dividido para 20 dá 2, ok? 40 dividido para 20 dá 2. Lembre-se que uma fração é uma divisão, ok? Toda fração é uma divisão. Eu estou dividindo o numerador pelo denominador. 40 dividido para 20 dá 2. Ou na forma de fração, se eu quiser ainda manter a forma de fração, fica 2 sobre 1. E o outro exemplo aqui que nós temos é essa daqui, ó. Eu também tenho os sinais de associação, tenho parênteses aqui, tenho também sinal de radiciação. Então vamos resolver primeiramente a raiz, ok? Vamos resolver aqui a raiz. Fica o que aqui? Repete o 2 menos. Nós já até fizemos essa raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 1/9. Lá, mas fizemos há pouco. Dá quanto? 1/3, tá? 1/3 ao quadrado vezes. Raiz quadrada de 64 sobre 25. Ó, raiz quadrada de 64 sobre 25 é quem? É a raiz quadrada de 64 sobre a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 64 é 8 e a de 25 é 5. Ou seja, raiz quadrada de 64 sobre 25 é quem? É 8/5, ok? Então isso aqui fica o que? 8/5 menos 1, fecha o parêntese. Agora vamos resolver isso aqui, está dentro do parêntese, ó. 2 menos 1/3. 2 menos 1/3. Lembre-se que isso aqui, meu denominador, é como se fosse, tivesse 1 aqui embaixo, tá? Quando eu falei para vocês que toda vez que um dos denominadores for 1, o denominador vai ser o outro. Então isso aqui vai ser quanto? 3 menos 3, tá? 3 dividido para 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 dividido para 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mantenho o denominador 3, subtrai os numeradores. 6 menos 1 dá 5, ok? Então vai ficar a conta aqui? 5/3 ao quadrado, ok? Vezes... Aí aqui eu tenho que fazer essa conta. 8/5 menos 1. Ok? 8/5 menos 1. Então vamos fazer a continha aqui, ó. 8/5 menos 1. Dá quanto aqui, professor? Novamente, denominador 5, né? 5 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. 5 dividido para... Lembre-se que aqui tem 1 aqui, ó, no denominador. Ok? 5 dividido para 1 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Então vai ficar como aqui? 5. 8 menos 5 dá 3. Então vai ficar a conta aqui 3/5, ok? Vezes 3/5. Aqui eu tenho o que? Uma fração elevada a uma potência. Isso aqui é o que? 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Vezes a fração 3/5. 5 ao quadrado dá 25. 3 ao quadrado dá 9. Vezes 3/5.
Isso daqui vai dar quanto, ó? 25 vezes 3 dá 75, ok? 9 vezes 5 dá 45. Isso bem daqui, esses números, eu posso dividir todos eles por 15. Ok? Posso dividir por 15 diretamente. 75 dividido por 15 vai dar 5. 45 por 15 dá 3, ok? Então vai ficar a fração 3 quintos, ok? 3 quintos. Tranquilo? Vamos adiante. Está faltando o que? Agora nós vemos o que? Potenciação, radiciação. O último caso, que é problemas envolvendo frações, ok? Problemas envolvendo frações. Só um minutinho aqui. Problemas envolvendo frações. Para a gente fechar o conteúdo da nossa prova. Ok? Fecharmos o conteúdo da nossa prova. Vou deixar a folha de cálculo aqui do lado. Nós vamos precisar dela também aqui. Então vamos aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó. Problemas envolvendo frações. Existem muitos problemas diários que envolvem frações. Envolve frações, né? Logo abaixo veremos alguns desses problemas e como resolvê-los, ó. Primeiro caso. Primeiro exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo de problema envolvendo fração que eu tenho é esse aqui, ó. O tanque de um automóvel tem capacidade para 64 litros de combustível, ok? Ou seja, a quantidade máxima de combustível que o tanque desse carro comporta é 64 litros. Qual é a quantidade de litros necessários para encher 3/4 desse tanque? Ora, então, ó, se eu dividir esse tanque em 4 partes, isso aqui vai corresponder ao que? Ao nosso 64 litros, ok? Então, quanto é que vai corresponder 3/4 disso em combustível? Primeiramente, nós temos que saber quanto é que vai valer 1/4 desse total. Quanto é que vai valer 1/4? Ou seja, a parte pintada aqui, 1/4. Então, nós vamos dividir esse 64 aqui, ó, em 4 partes. 64 dividido para 4. 64 dividido para 4 dá quanto, professor? Vamos dividir aqui, ó, 64 dividido para 4. 6 dividido para 4 dá 1, sobra 2. Baixo 4. 24 dividido para 4 dá quanto? Dá 6, ok? 6 e não sobra nada. Ou seja, 1/4 de combustível, 1/4 vai corresponder a quantos litros? A 16 litros. Mas ele não quer saber, não é o correspondente a 1/4, ele quer saber o correspondente a 3/4. Então basta multiplicar esse 16 aqui por 3. Então se 1/4 corresponde a 16, então 3/4 vai ser quanto? 3/4 vai ser 3 vezes 16, ok? Ou seja, 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1 dá 3 e 1, 4. Ou seja, 3/4, que seria essa outra parte aqui restante, ó, corresponderia a justamente 48 litros, ok? Observe que se eu somar 48 mais 16 aqui, que a gente sabe que é o que vale mais 1/4, 48 mais o 16, que é o que corresponde a esse quarto aqui, ó, esse 1/4 aqui vai dar quanto? 48 mais 16 dá quanto? 8 mais 6 dá 4, 14, né? Vai 1, 5, 6, ou seja, dá os nossos 64 litros, ok? Tranquilo? É assim que a gente resolve problemas envolvendo fração. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Essa daqui, ó. Yara comeu 2/5 de uma barra de chocolate de 200 gramas. Ou seja, o total de gramas dessa barra era 200 gramas. E a Yara comeu 2/5 dessa barra. Quanto Yara comeu e quanto sobrou? Então vai ser dois passos aqui. Nós temos que saber quanto foi que a Yara comeu e quanto foi que sobrou.
O total de gramas dessa barra corresponde a 200 gramas. Então, como a Yara comeu 2/5, eu vou dividir essa barra em 5 partes iguais, ok? Então, nós temos que saber, primeiramente, quanto é que corresponde 1/5 dessa barra. Quanto é que vai corresponder 1/5 aqui, ó. Nossa partezinha pintada aqui. Quanto é que vale 1/5? Então, nós vamos pegar 200 e dividir e vamos dividir por 5. 200 dividido por 5 dá quanto? Dá 40. 40 o quê? Gramas, ou seja, 1/5 da barra, 1/5 da barra corresponde a quantos gramas? A 40 gramas. Como a Yara comeu 2/5, então 2/5 vai ser o que? 2 vezes 40. 2/5 da barra, então vai ser o que? Quanto é que vai ser isso aqui? Vai ser o nosso 40 vezes 2. 40 vezes 2 dá quanto? 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 4, 8. Ou seja, esses 2/5 aqui, 2 de 5, né? Vai corresponder ao que? Esse 2/5 aqui vai corresponder a 80 gramas, ok? Se 2/5 corresponde a 80 gramas, quanto foi que sobrou? O que sobrou é esse 3/5 aqui, ó. O que sobrou é isso aqui. E como é que eu faço para calcular o que sobrou, professor? Basta subtrair o total, que era 200, menos o que a Yara comeu. Isso aqui dá quanto? 0. 20 menos 8 dá 12. Então, o que sobrou foi o que? 120 gramas, ok? Tranquilo? E para finalizar o nosso último exemplo aqui, esse último exemplo é um pouco mais elaborado, mas também não é coisa de outro mundo não. Vou só alinhar aqui a folha, então vou já explicar como é que eu faço ele aqui, ó. Vamos aqui. Ó, Érica resolveu 1/7 dos exercícios de um livro. Ela fez a resolução desse livro em 2 etapas. A primeira etapa ela resolveu 1/7 desse livro. E na segunda etapa fez 2/3 do que restou, ok? Então a primeira parte ela fez 1/7. Aí na segunda vez que ela foi tentar, ela não fez toda, ela só fez 2/3 do que tinha sobrado da primeira vez. Que fração dos exercícios ainda falta a Érica completar? Então vamos entender a questão, ó. Na primeira etapa ela fez 1/7, então vamos dividir nosso livro aqui em 7 partes iguais, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? E dessas 7 partes ela resolveu 1/7, ok? Ou seja, sobrou o que ainda para ela fazer? Falta ainda ela fazer o que? 6/7, ok? É o que está faltando ela fazer. Mas observe que esses 6/7 aqui dá quantos bloquinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? 6 bloquinhos. Então ela fez 1/7, então ficou faltando o que? 6/7, ok? Tranquilo? E a segunda etapa, como é que eu vou fazer aqui, professor? A segunda etapa é a seguinte, ó. Tá aqui os nossos mesmos 6 bloquinhos, ó. Os nossos mesmos 6 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desses 6 bloquinhos aqui, ela fez o quê? 2/3 do total. Ou seja, o total era quanto lá? Os 6 blocos correspondem ao quê? A 6/7 menos o que ela fez agora na segunda etapa, que foi o quê? 2/3, ó. Era 6/7, que é o que tinha sobrado da primeira etapa, menos os 2/3, que foi o que ela fez agora. Então, fazendo essas continhas aí, eu vou encontrar o quê? Eu tenho que calcular o MMC de 7 e 3, que vai dar 21, ó. MMC de 7 e 3 vai dar 21. 3 eu só posso dividir por 3, que dá 1. Repete o 7. 7 dividido por 7 dá 1. 3 vezes 7, 21. Portanto, meu MMC vai valer quanto? 21. Achei o meu MMC, vamos achar agora os novos. Achei o meu denominador, vamos agora achar os novos numeradores. 21 dividido para 7 dá 3. 3 vezes 6, 18. 21 dividido para 3 dá 7. 7 vezes 2 dá 14. Ou seja, ficou as frações equivalentes. 6/7 é equivalente a 18 sobre 21. E 2/3 é equivalente a 14 sobre 21. Agora eu tenho, ó, subtração de fração com o mesmo denominador. O que é que eu faço? Mantenho o denominador e subtraio os numeradores. Então fica o que aqui? 18 menos 14 sobre 21. 18 menos 14 dá quanto? 4 sobre 21. 4 sobre 21, ok?
Então isso aqui é o que falta para ela completar os exercícios, tá? Falta para completar os exercícios, ok? Então com isso a gente finaliza todo o conteúdo de fração, viu? Todo o conteúdo de fração do nossa prova, que vai até a página, o conteúdo de fração vai até a página, só um minutinho aqui, página 169, 169, viu? No roteiro de vocês, eu tinha dito que o conteúdo de fração, nós iríamos fazer a prova até, vamos ver aqui só um minutinho aqui. Conteúdo de fração eu tinha colocado para vocês aqui, vamos ver matemática, até a página 157. Mas o conteúdo vai até a página 169, ok? Eu finalizei o conteúdo de frações aqui. Então qualquer coisa vocês podem falar comigo, ok? Com isso eu finalizar a aula por hoje.